Saudação de paz, guerreiros. Guerreiros dentro do mesmo assunto que eu estava tratei dentro de uns 3 vídeos. Vou continuar fazendo também esse vídeo dentro do mesmo propósito. Qual propósito? Eu estava tratando de manuscritos, edições, traduções e as próprias versões, né? E às vezes você pega uma Bíblia como essa, a nova Almeida atualizada, né? A famosa NAA, e por você ver esse nome atualizada, eu tratei isso em outro vídeo, você pensa que a Bíblia ela foi atualizada. Outros ainda já olham com um olhar mais carrasco, com um olhar de sem entender, com uma mentalidade que não entende de todo esse processo que eu vim tratando dentro desse assunto, tanto histórico, linguístico, arqueológico, acadêmico. Aí então observa, nós temos que entender que a Bíblia em si, ela não é modificada, ela não é corrompida, e o que se atualiza é tanto as traduções quanto as versões. Deixa eu colocar isso aqui e pegar outro piloto aqui. Então você vê que a NAA é o que dentro desses 4 aqui? A NAA é uma versão aqui, ó, que é a nova Almeida atualizada. A nova Almeida atualizada. E por muitas das vezes ver esse nome aqui, aí começa as falácias. A muda, principalmente quando ela se encontra com um versículo que é diferente do conhecimento da pessoa. Você pega, vou estar falando sobre essa, mas quando você pega a NVI, a edição 2023 dela, ela difere da NVI 2021. E quando você pega principalmente Romanos capítulo 8, versículo 1, aquele famoso texto, portanto, nenhuma condenação há para os que se encontram em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ela não traz esse texto todo. Ela traz nenhuma condenação há para os que não estão em Cristo Jesus, Jesus Cristo. E alguém fala, ela foi corrompida. Por quê? Porque é conhecido dele, por padrão, está padronizado na mente dele uma versão maior. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Observa isso. E isso por quê? Foi mudado? Não. Porque a edição que esse tradutor que se baseou na edição, ela é uma edição menor. Quando você pega a 2021, que já tem dentro desse padrão, que não anda segundo a carne, mas segundo o Espírito, é uma versão maior. Por quê? Porque são várias edições, e eu já mostrei isso em 2, 3 vídeos, são várias edições. Então quando você pega esse termo, nova versão, por conta desse texto, você acha que isso aqui é atualizado. Guerreiros, isso não se atualiza, edições não se atualizam, elas já foram feitas, se encontra da sua determinada performance, do seu determinado modelo. O que pode se atualizar é tanto a versão quanto a própria tradução. Como eu disse, a própria língua em si, o qual o idioma se encontra, ele passa por atualização. O nosso português hoje não é o mesmo de antigamente. O inglês hoje não é o mesmo de antigamente. Todas as línguas possuem suas determinadas estações de tempo, seus determinados processos ortográficos. Não tem como correr dessa verdade. Assim é atualizado
A Bíblia, quando ela chega, é atualizada essa tradução dentro da sua versão, quando ela chega no seu determinado idioma, porque isso é processo da própria língua. Então observa, muitas das vezes a pessoa pega esse nome aqui e acha que a atualização ela acontece dentro do próprio manuscrito, a edição, mas acontece dentro das próprias traduções e dentro das próprias versões. Observa isso. Temos que entender que existe vários tipos de edições, como eu falei, só dentro do próprio texto aqui, ó, só dentro do próprio texto, os Receptus, são 39 edições e ainda ela se varia dentro dela. Ela se varia dentro dela. Observa aí. Então temos que abrir a mente para esse tipo de assunto. Eu dei exemplo apenas da NRA, da NVI, podia fazer aqui a King James, né? Versão James atualizada. E aí, por você ver a expressão atualizada, né? Você acha que a Bíblia foi corrompida, que a Bíblia passou por uma atualização. Mas observa que o que passa por uma revisão e o que passa por uma atualização é as próprias versões e as próprias traduções. Isso, o manuscrito em si ele não muda, ele não é modificado. Temos que entender que a versão e a tradução ela também não reescreve, mas sim é uma nova edição. Quando acontece isso aqui com as versões e com as traduções, não está reescrevendo algo, ou reescrevendo ali, né, uma nova Bíblia. Não está reescrevendo a nova Bíblia. Mas você está tendo o quê? Você está tendo uma nova edição. Você está tendo uma nova edição. Por quê? Porque essa versão bíblica que você tem, junto com a tradução, ela está trabalhando dentro do processo do próprio idioma que você tem. Como eu disse, que ele é modernizado, ele vai passando por evolução, e isso é o que acontece. Então, o revisar e o atualizar, se encontra tanto para versões quanto também para a própria traduções. Temos que entender dessa tal forma que o revisar e o atualizar se encontra para a própria tradução e para a própria versão. E que essa tradução é para deixar mais clara. Essa atualização é para ela comportar dentro da própria ortografia. É por conta disso. Esse revisar aqui, ó, e esse atualizar é muitas das vezes para deixar mais claro. Você tem os anciões das congregações, os mais antigos, muitas das vezes que não tem uma leitura melhor, às vezes não é nem bem alfabetizados, muitas das vezes eles têm que ter uma leitura mais clara sobre isso. Então, não vai se reescrever algo novo, apenas vai fazer uma revisão, uma atualização, né? Vai deixar algo ali bem mais claro, no intuito não de modificar, não de corromper o texto, no intuito não de fazer e colocar algo que o texto está dizendo, até porque as edições já foram estabelecidas, os manuscritos já foram copiados de certos textos atrás deles. Então, o revisar é por conta disso. E para se comportar, aqui, ó, para se comportar dentro de quê? Da ortografia. Dentro da própria ortografia da língua, que ela tem esse trabalhar. As traduções que são uma tradução do grego ou do hebraico, dentro da língua desde que esse tradutor escolheu traduzir, seja o português, em si as línguas latinas, em si as línguas asiáticas, as línguas germânicas, entre si africanas, elas passam por esse trabalho de ortografia. E muitas das vezes é para deixar mais claro. Por isso que a versão ela se comporta dessa maneira. Por isso que a versão
ela se comporta desse modelo aí. Isso é o processo que acontece com a própria versão bíblica. Não tem como correr desta verdade. Olha aqui, para a gente não falar besteira, temos que estudar, né? Temos que, muitas das vezes, tirar um tempo e procurar entender.